Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar o Flamengo na Libertadores da América, pegou o grupo C, LDU, Deportivo Táchira e Central Córdoba. Vamos juntos analisar e ver o que a imprensa tá falando sobre esse grupo do Mengão. E aí, dá pra passar em primeiro lugar? Vamos juntos analisar, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações, para assim você sempre receber as informações do Mengão e o melhor do futebol, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal do Jogo Aberto e ESPN, link na descrição como créditos. Bora para as informações do Flamengo. E aí eu já começo perguntando pro Léo Lepre, nesse grupo C, Léo, se na sua opinião esse grupo com LDU, com Deportivo Táchira e com Central Córdoba, vamos colocar nossa brincadeirinha ali do difícil, médio e fácil, e eu começo com o Léo Lepre, se este grupo, o grupo C, é difícil, é médio ou é fácil para o Flamengo, Léo? Não, para esse Flamengo é um grupo fácil, né? Vai ser difícil para os outros três que vão brigar por uma vaga. Com certeza, o time mais complicado é a Liga, né? A LDU, bicampeã equatoriana, inclusive o primeiro título foi com o Zubeldia, agora está com o Vitamina Sanches, um treinador argentino que tem tido bons trabalhos recentemente, inclusive no Palestino, antes dele chegar na LDU. E vale muito a pena a gente ficar ligado nesse time e no Alex Arce, que é um centroavante paraguaio que foi pauta no Corinthians, foi pauta no Palmeiras, foi pauta no Atlético Mineiro, todo mundo atrás dele, a LDU bateu o pé, segurou e vale a pena ficar de olho porque é um bom centroavante. E também como dado curioso, tem o Carlos Grueso como volante contratado para essa temporada, ele é filho do Carlos Grueso, que é auxiliar técnico, do Zubeldia no São Paulo. Então a LDU realmente é um time que vai complicar a vida do Flamengo, mas eu acredito que o Flamengo consiga fazer 4 pontos, né, com um empate aqui, lá e depois uma vitória no Brasil. Depois a gente vai ter, esse aí é o Pablo Vitamina Sanches, né, o treinador argentino, muito amigo, inclusive, do Tchatcho Kudê, e esse é o Alex Arce, o centroavante paraguaio, que foi alvo de diversos times do Brasil. O Central Córdoba é a primeira vez que está disputando a Libertadores, né? Um time de Santiago del Estero. Esse é o técnico, Omar de Felipe, que é muito conhecido, na verdade, porque ele tem uma longa trajetória no futebol argentino, mas porque ele também é um ex-combatente da Guerra das Malvinas. Então vão circular muitas histórias ao redor dele, mas não deve oferecer muita resistência. E o Deportivo Táchira é o principal time venezuelano. Se na Venezuela existe aquele culto ao beisebol muito grande, Táchira, né, a província de Táchira, por ficar na fronteira com a Colômbia, muito perto de Cúcuta, funciona com uma cultura muito diferente, ela é muito próxima da cultura colombiana, apesar que os dois países se misturam. Mas em Táchira o futebol é muito significativo e é a torcida mais fanática, assim. O Flamengo pode ter alguma dificuldade porque dos venezuelanos é sempre o time mais cascudo, é o Deportivo Táchira. Mas eu acredito que para esse grupo o Flamengo consiga vencer com uma certa facilidade, Rizek. E tem uma logística chata, que você tem que descer em Caracas, pegar 1h30 de ônibus, fora jogar em Quito, que é sempre difícil para um time brasileiro. O Léo foi na categoria fácil para o Flamengo. Alguém diverge? Alguém vai colocar como médio ou difícil? Não. Eu coloco fácil, mas eu estou ansiosa para entender o que o Flamengo vai priorizar. Se vai priorizar começar bem o Brasileiro ou se vai priorizar a Libertadores. Acho que dá para ir forte, acho não, né? Tem que ir forte nas duas. Mas como a primeira fase ela é mais administrável, embora o ano passado tenha pensado assim e se deu mal, exatamente. Eu estou curiosa para saber o que essa diretoria vai imprimir como prioridade para esse começo para esse mês de abril, né? Isso que eu ia te falar, Ana, na entrevista que o BAP deu, pós sorteio, pelo que eu entendi, ele vai priorizar a Libertadores porque ele falou sobre isso. Primeiro ele falou sobre altitude, né? E ele até brincou que sai as bolinhas e a LDU tá na chave do Flamengo sempre. E aí ele disse isso. E o Bolívar tá na do Palmeiras. Exatamente. Sempre, é 10 de 10. E aí ele disse isso, que ele nesse momento, ele tá muito preocupado com essa primeira fase porque ele acha que essa primeira fase pode levar o Flamengo lá na frente a... A notícia é contar algo novo, né? Então vai ser notícia o dia em que um clube brasileiro priorizar o brasileiro e não a Copa do Brasil e não a Libertadores, porque todos os clubes brasileiros... O Palmeiras ano passado não priorizou a Libertadores. Priorizou o Flamengo também não a Copa liberou. do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro. O Flamengo também não priorizou a Libertadores. O Palmeiras também não. O Flamengo priorizou o estadual
Sim. Mas não foi o brasileiro. Ele priorizou o estadual. Não, eu tô colocando o brasileiro, mas pode ser outra Copa. Eu não sei o que essa diretoria vai querer nesse momento. O Flamengo ano passado passou em segundo na fase de grupos, porque ele priorizou as finais contra o Nova Iguaçu. E o Flamengo poderia ficar de fora na última rodada. Dependendo de resultados, o Flamengo podia ficar de fora. E ele, com o time reserva, 2 jogos cruciais, passou em segundo, que fez com que ele decidisse fora de casa depois. Me parece que agora eles estão pensando diferente. Priorizou a Copa do Brasil em detrimento do brasileiro, mas sempre, assim, o Campeonato Brasileiro, quando afunila a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, o brasileiro vira a terceira opção aqui, sempre. É impressionante. Mas eu acho que o Felipe vai priorizar tudo, ele vai colocar a força máxima em tudo que ele puder. Eu acho que não vai poupar e escolher, não. Diferentemente do ano passado. Eu também acho. Vamos ouvir o BAP, ele estava falando do grupo. Gostou do grupo? Achou difícil, médio? Essa pergunta que a gente está fazendo, fizemos ao BAP ontem. É difícil? É médio? É fácil? E o presidente do Flamengo respondeu assim. A Libertadores é sempre uma disputa especial. Eu entendo que o grupo do Flamengo, do ponto de vista técnico, ficou de bom tamanho pra gente. Eu estou satisfeito com o grupo que a gente pegou. Temos que focar no que a gente controla agora, que é a nossa preparação. Até agora tem sido boa. E eu estou confiante para essa Libertadores. É natural, nós já estamos acostumados com isso, mas no esquema que a gente tem, com a logística que a gente tem no Flamengo, isso fica minimizado com toda certeza. Olha, os jogos do Flamengo, ele inicia contra o Deportivo Táchira, fora de casa, na Venezuela. Depois ele vai receber Central Córdoba, aí vai visitar a LDU. Faz os 2 jogos na primeira perna fora de casa. E aí Central Córdoba... Aí é Central Córdoba fora, LDU em casa e Deportivo Táchira em casa. Repete igual o Botafogo, né? Faz os 2 primeiros jogos mais difíceis fora. Aí, gente, obrigação de passar em primeiro, né? Desculpa obrigação. Falar assim, mas é obrigação, né? Pelo que a gente está vendo até aqui. Obrigação, né? Sobrar pezinho no grupo, nas né? costas, pezinho nas Central costas. Córdoba é a primeira vez que participou dessa competição. Não, então, e brigar assim, por fazer a melhor campanha também, né? É isso. Sim. Eu acho que brigar por porque fazer é importante. Se você acha que não é importante, é importante demais ser o primeiro. Tem um jogo delicado. Porque você vai bater de frente com outros brasileiros mais pra frente. Então, assim, você tem o fator casa a seu favor. Você pode minimizar o sofrimento. Não, e as 2 últimas eliminações do Flamengo foram fora de casa, né? Olímpia e Peñarol. Então, assim, fundamental, né? Então, Renato, eu estou procurando aqui o Atlético Paranaense na Libertadores ou na Sul-Americana. Eu achei o Galo, que é o Atlético, e achei o Galo. Achei aqui. Ah, não. Tá na Sul. Não, no grupo do Grêmio é o Atlético, mas é o Atlético Grau. E não o Atlético do estado do Paraná. Desculpa, não tá nem na Sul-Americana. Procura no site da Conmebol 2 títulos da Sul-Americana que seu time não tem. Antes da Sul-Americana, vamos começar pela Libertadores. Grupos definidos, muita expectativa, muita gente aguardando a definição desses grupos. E os brasileiros estão distribuídos entre o grupo A e o grupo H. Aqui está o Botafogo, atual campeão da Libertadores. Um time que no meio do ano pode se reforçar. Daqui a pouco o Textor vem, contrata mais jogadores. Mas por enquanto ainda não empolgou em 2025. Chico Garcia, o Botafogo para você pode repetir o sucesso, pode chegar longe ou talvez perca o fôlego? Depende do que o Textor pretende pro ano. Ele queria ganhar dinheiro com a temporada passada, ele conseguiu. Em termos de negócios, talvez a SAF esteja sendo legal, bacana. Eu duvido que ele não vá continuar investindo, porque, é muito difícil ser hegemônico aqui no futebol brasileiro. Ele consegue 2 dos maiores títulos e aí perde alguns jogadores, mas mantém também uma base. Eu sei que o objetivo do Textor é esse, é fazer negócio, ganhar dinheiro e, obviamente, né, com o objetivo esportivo que ele concluiu, mas o Botafogo pode mais, desde que ele invista. Então eu espero que, até pelo Mundial que vai acontecer na metade do ano, que na próxima janela o Botafogo venha forte, só que aí pode ser que perca tempo, né? Porque aí já tem começo de brasileiro, já tem as primeiras fases. Então, a expectativa agora é segundo semestre. Esse Botafogo de hoje, eu não sei até onde pode ir, não. Ulisses, fala-se muito em competições internacionais em grupo da morte. E estão falando isso do grupo do meu Colorado. Mas eu quero destacar que, para mim, esse grupo aqui é muito difícil, porque tem o River Plate, que não vive a sua melhor época, mas tem o Del Valle, que é um time chato, e outro equatoriano, que é o Barcelona, que eliminou o Corinthians do Ronaldão, por exemplo. E o Universitário do Peru. Esse grupo não me parece simples. Eliminou o Corinthians pela incompetência do técnico do Corinthians no primeiro jogo, que errou tudo. Em relação a esse... É o grupo da morte, sim. O River tem camisa pesada, que enverga varal na Libertadores. Isso aí tem que ser respeitado. O Independente Del Valle sempre dá trabalho. Chega
briga, tira, elimina, ganha. No São Paulo que o diga, outros clubes brasileiros que passaram ali. O campeão da Libertadores, para mim, já está decretado. Quem é? Flamengo. Ninguém ganha do Flamengo. E Flamengo, ninguém ganha do Flamengo. Esquece. Vocês vão jogar 30 mil anos. Nesse momento, o Flamengo ganha tudo. Vamos pra casa, então, impressionante. Se futebol fosse assim... Ah, não, mas o engraçado é que tem o outro lado da tabela que será o seu esse ano, que é o do par de rebaixamento. De Libertadores. Entendeu? Então, que você não está. Então, a situação é a seguinte. O Flamengo, para mim, é o favoritíssimo para ganhar esse título. Obviamente que, como você bem destacou, como sempre, Renata Fã, não é mesmo? E eu não sei onde eu estava na hora que você saiu de casa. Eu acabei de achar você na Libertadores, Ulisses. Eu estou revoltado. Cara bobo é você. Aí o cara bobo é você. Aí é o seguinte, eu já tô ligado, Chico. Eu tô ligado e prestando atenção no programa. Tá rápido, eu não sei, muito rápido. Onde você estava porque eu não tô entendendo esse seu GPS? Porque eu estou um pouco irritado, que eu não estava na hora que você saiu de casa. Eu estou muito irritado com essa situação. Agora, em relação, pelo fato ocorrido, em relação ao Botafogo, é um time que pode ter investimento muito grande e crescer. Mas o Flamengo é o grande favorito e o grupo da morte é o B. Legal. Bom, grupo C tem o Flamengo. Pra você, Capela, o Flamengo é o grande favorito a vencer a Libertadores ou é o favorito entre os brasileiros? Olha, apesar do chilique do Ulisses, eu tenho que concordar que, olha, de camisa que enverga varal, ele conhece bastante, né? É isso. Agora, o Flamengo, pra mim, de fato, é o time a ser batido, tá? Eu acho que esse grupo C é um grupo um pouco mais tranquilo, se você for analisar. Ele deu que tem a sua tradição, querendo ou não, e o Flamengo que não só tradição, mas em bola, futebol jogado, disciplina tática, tudo isso. Me chama a atenção, Rê, a gente vai chegar lá aos pouquinhos, o grupo do Internacional. Beleza, estamos no grupo C ainda, eu sei, só tô querendo dar uma sublinhada. Do grupo da morte, que a Rê me perguntou, eu acho que, de fato, o grupo colorado é o grupo da morte da competição. Agora, Sgarbi, seu São Paulo, tem a companhia do Libertad do Paraguai, Tajeres da Argentina, sempre um algoz complicado, e o Aliança Lima, que eliminou o Boca Juniors. Pra mim também é um grupo que o São Paulo tem a obrigação de passar. Um grupo relativamente tranquilo, na minha opinião. Que isso, irmão? Tranquilo? Pra mim é um grupo relativamente tranquilo. O São Paulo tem totais condições. Passar em primeiro. Em relação ao Tajeres, tá mal no Campeonato Argentino. O Libertad é interessante no campeonato. É São Paulo. E o Alianza Lima, pra quem assistiu o jogo contra o Boca Juniors, pelo amor de Deus. Tem o Guerreiro, Marcos Guerreiro. O Libertad tem o Roque Santa Cruz. Tô tão preocupado. 45 anos. O Libertad tem um ataque de 90 Mas anos. o São Paulo tem... Existe um ponto positivo aí que também é a logística, né? Não tem nenhuma altitude. São cidades que têm aeroportos bons também pra já fazer... Então, pra mim, é um grupo que o São Paulo tem total obrigação de passar e passar em primeira. A soberba voltou, a soberba voltou. Ele tá dando a opinião sincera dele, é isso. Agora, Marco Aurélio Cunha, você, que é um dirigente reconhecido também na história do futebol, aqui fala-se muito do Fortaleza, pelo trabalho do Marcelo Paz, pelo que o clube nos últimos anos angariou, cresceu e se consolidou. E o Fortaleza está num grupo com o Racing, que foi muito bem na Copa Sul-Americana. O Gustavo Costas estava lá no sorteio ontem. O Colo-Colo sempre é um time que pode causar algum trabalho. E aí o desconhecido Atlético Bucaramanga. E aí, Marco? Esses grupos que tem um time pouco falado, né? Como o Carabobo, o Atlético, como é que chama? Bucaramanga. O San Antônio Bulu, que é o estreante lá do H. O time do Chico, o Carabobo. O risco desses grupos é o desequilíbrio. Às vezes um grupo equilibrado, ele tem mais disputa, mais competição do que um que perde todos os jogos. Então você fica ali com a terceira ou segunda vaga e você pode ficar em terceiro. Eu acho que o Fortaleza classifica, o time que está muito bem estruturado, muito bem qualificado. E não vejo dificuldade nesse momento para os brasileiros. Um detalhe da Libertadores é que quem pontuar mais tem as vantagens seguintes. E ninguém lembra disso. Então, por exemplo, o Flamengo aí, se ganhar 75% das partidas, vai ter o segundo mando em casa sempre. E tem chance de acontecer isso com o Flamengo, fazer uma grande pontuação e começar a comandar os resultados para as próximas rodadas. Então, acho que a primeira fase é importante para você formar pontos, além de classificar. E acho que o Fortaleza classifica, acho que o São Paulo classifica, o Flamengo classifica, o River classifica, o Botafogo classifica, o Palmeiras classifica, e aí o outro grupo lá, não sei. Os caras novos no programa, essa turma respeita, né? Mas vamos lá, segue a vida. Só que eu adoraria ter alegria para sempre. Gostaria que o barato durasse muito. Não gostaria de
pensar em coisas ruins. Porque quando você tá alegre, feliz, comemorando, vitoriosa... Cadê o Vral, bebê? É assim que deveria ser. Agora, ontem... Aí é que tá. Tem algumas considerações, mas não serão feitas por mim, e sim por vocês. Porque Grupo F tem Nacional, Internacional, Atlético Nacional e Bahia. E o Everton Guimarães é que vai analisar esse grupo agora. Everton, alto lá, meu irmão. Vai devagar. O time dele tá lá, o cara bobo. Essa piada já foi. Minha irmã, vou contar uma coisa pra você. Com todo o respeito que você mereça, torcida do Colorado, mas pra mim é o clube mais embaçado da Libertadores até aqui. É o clube mais embaçado, por quê? Vamos lá. Vamos pegar pelo Internacional, atual campeão estadual, com sobras lá. Atlético Nacional, vice-líder do colombianão. Bahia, próximo de conquistar título. E o Nacional está a 3 pontos do líder no Uruguai. Para mim é disparado o grupo mais difícil. E aí, eu não consigo cravar que 2 brasileiros passam, por exemplo. Não consigo cravar, Renata. O Atlético Nacional, futebol de muita força, futebol muito físico e tal. Eu acho que é disparado o grupo mais embaçado e não é bem secar, mas nós estamos falando aí de um clube que passa para mim um brasileiro. Eu acho o Inter hoje um time mais inteiro, mais robusto que o Bahia. Para o grupo. Então, para mim, passa um brasileiro com o Atlético Nacional se classificando. Direto, para mim, os 2. Wait, eu tenho que falar. Eu não ia falar, mas vou falar. O ano passado, naquela Sul-Americana, eu olhei e falei, deu fim do Equador. Belgrano da Argentina vai ser uma baba. Não foi. Então agora, eu vou ficar esperando. Prefiro esperar para ver, às vezes, pegar adversários mais tradicionais, porque o Nacional, o São Paulo amassou no passado na Libertadores e aconteceu o fato muito triste da perda de um jogador, e todo mundo lembra. O Atlético Nacional, realmente, eu não tô acompanhando de perto, vou me inteirar um pouco mais. E o Bahia, para mim, Bahia e Inter podem passar nesse grupo City, hein? E o Bahia tem Quem vai passar em primeiro ou segundo, não sei. Eu espero que seja o Inter como torcedora, mas acho que dá pra passar 2 brasileiros. Não, vai passar o Inter em primeiro. O Inter tá embalado, gente. Título. Calma, mas a Libertadores ela vai por partes. Não, o Inter passa em primeiro. Olha o tamanho desse grupo. Internacional, 2 Libertadores. Nacional, 3 Libertadores. Atlético Nacional, 2 Libertadores. O Bahia ainda nada. 7 Libertadores envolvidas nesse grupo aí. Mas o... E aí o Bahia, sim vai ser um desafio. O Bahia tem um cara que, querendo ou não, entende muito de Libertadores, que é o Rogério Ceni. Claro. E foi um time que se reforçou muito bem. Pra mim, dos times brasileiros, tá ali top 3 de que melhor contratou na janela. Mas também não é um problema terminar em terceiro, porque aí tem o playoff da Sul-Americana depois, né? Caso terceiro? Não, caso Cuidado, porque na Sul-Americana só um se classifica diretamente. Sim, Grupo mas G, aí tem o playoff. Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño. Ronaldão, você quer analisar a chance do Palmeiras? Eu acho que a grande dificuldade do Palmeiras, que deixou é só no meio do ano. Teve muro pichado, só que por causa do Paulistão hoje. Pra mim foi o Marcelão, já vou falar que foi o Marcelão que puxou lá, porque colocou... As suspeitas. Não colocou nem xingamento, colocou 3 pontinhos, é coisa do Marcelão. Nação, vamos ver o que vai acontecer no grupo do Mengão, hein? Pra mim, o Flamengo passa em primeiro lugar desse grupo. Eu acho que a partida mais difícil vai ser a partida de ida contra a LDU. E aí... Passando disso daí, meu amigo, primeiro de grupo. Vai brigar pra ser o melhor primeiro de grupo da Libertadores. Deixe seu like, comenta aí, nação, e vamos ver o que vai acontecer. A gente se vê no próximo vídeo.